Muito obrigada, Elia. Tenho muito gosto em apresentar o Florian Ulm. Quero começar por agradecer que tenha aceito o convite que foi lançado desde as Invasoras às Cuartas. E o Florian é detentor do grau de doutoramento en Bioloxía, durante o cual estudou o efeito da Acacia longifolia no solo de sistemas dunares e o uso do composto desta mesma especie en contexto de agricultura urbana. Está interesado tamén no estudo das interaccións planta-solo, nos fungos, especialmente as micorrizas, e na enxeñería ecolóxica como permacultura ou a agroecoloxía. O Florian é investigador investigador de postdoutoramento na Universidade de Lisboa e donde traballou durante 4 anos no proxecto Air 3 Forest, que vai falar dele hoxe, e un ano nun proxecto a seguir que é o Fight Desert, que usou algúns dos métodos do proxecto anterior. Ambos os proxectos eran relacionados con a reflorestación de áreas degradadas. Na actualidade, o Florian traballa sobre o uso da permacultura no ensino superior. Reitero outra vez o meu agradecemento por o Florian ter aceito o convite e paso a palabra ao Florian quando ele quiser. Olá, boa noite a todos. Para já, queria pedir desculpa que os meus slides, elas estão em inglês, porque no momento estou a dar esta apresentação em inglês, mas vou falar em português e se tiverem alguma dúvida é só interromper-me. Vou começar aqui a partilhar o ecrã. E pronto, vou começar a dizer que este é um projeto que foi, começamos no âmbito dos grandes incêndios depois de 2017. Por acaso eu pessoalmente estava afetado, estava em Santa Combadão, acho que era em outubro, em 2017, e estávamos lá num daqueles comboios onde ardeu toda a volta. E pá, foi uma experiência bastante forte e no seguimento disto nós começamos a pensar em grupo, então, mas como é que podemos usufruir o que já estávamos a trabalhar, que era o uso do composto da acácia, para fazer alguma coisa que está relacionado com a reflorestação pós-incêndio a seguir. Daí também, como estão a ver aqui o logo, esta ideia de ir de uma floresta ardida a uma floresta nova, e utilizando então, neste caso, o nosso composto da acácia. Ahm, Vou dar aqui só uma pequena introdução e explicar porque é que nós escolhemos este tipo de modelo, este tipo de sistema. A apresentação vai ser mais ou menos entre 20 minutos e meia hora, e depois estou aberto a perguntas, obviamente. E pronto, então qual é o problema que existe, que vocês todos sabem, o desafio, vamos dizer, depois de um incêndio, normalmente não há só o dano direto, mas já há danos ao longo do tempo. Um dos danos concretos, imediatos, é obviamente a perda da vegetação, mas ao longo do tempo começamos também a ver erosão e também o nascimento de espécies invasoras, que normalmente são parafíticos, como por exemplo as acácias. Também há outras como a áquia, por exemplo, e no projeto inicial nós queríamos usar vários tipos de composto, mas depois percebemos rapidamente que ia ser uma coisa muito complexa, então nós escolhemos então o composto da acácia longifolha como composto modelo, vamos dizer. E uma outra coisa que nós percebemos logo é, uma das coisas que acontece muito é a reflorestação pós-incêndio normalmente é monospecífico. Vocês todos sabem, é normalmente ou eucalipto ou pinheiro. E isto é uma outra coisa que nós queríamos abordar no nosso projeto. Para já, que também quero dizer, este projeto tem a ver com invasores, mas não é, vamos dizer, a palestra típica só sobre invasores. Estamos a falar aqui mais de usar a biomassa de invasores também para contribuir para uma solução, vamos dizer. Então, a nossa ideia era, então, mas em vez de tirar toda a biomassa e deitar fora, ou pôr numa pilha, ou queimar,
Nós podemos fazer estilha de madeira e composto, e podemos usar ambos a estilha e o composto num sistema ligeiramente alterado, neste caso um sistema que leva swells, ou em português vale cômoro, ok? Para diminuir a erosão. E qual era a ideia nova aqui, a inovadora? É, normalmente, quando se faz a vale cômoro, Ahm, faz-se só o vale-cômoro e remove-se completamente a vegetação. O que nós queríamos fazer é uma coisa um bocado diferente, que é basicamente nós queríamos usar a parte da vala, que já tem condições microclimáticas muito favoráveis, e cobri-la completamente com ou estilha ou composto, e ver qual é a diferença destes dois tipos de biomassa no crescimento e a sobrevivência de várias plantas. Aqui também está dito, eram 8 espécies diferentes, alguns nativos e alguns exóticas, e nós depois medimos várias coisas. E nós ainda estamos neste momento a trabalhar nos dados e criar as primeiras publicações, e o que vou mostrar hoje é o valor mais importante, que é a taxa de sobrevivência de algumas espécies que nós medimos. Mas há aqui muito mais que podemos também discutir depois a seguir. Então, mas para já, por que usar espécies, compostos de espécies invasoras, né? Isto pode ter um grande problema, isto pode provocar problemas, né? Isto vai ser uma das perguntas que normalmente sempre surgem agora depois desta palestra. Então, mas não estamos a espalhar sementes, etc. E por que usar? Por que não queimar ou fazer outra coisa que quer? Por que usar este tipo de biomassa? Este mapa aqui acho que mostra muito bem porque aqui isto é uma boa ideia, especificamente no caso da Acácia longifolha. Se nós vemos aqui o mapa aqui de Portugal, onde a Acácia longifolha está a invadir, nós vemos que normalmente é mais sistemas dunares, né? Mas também aqui todo o sul de Portugal é uma espécie bastante presente e também geralmente no sul da Europa. Ao mesmo tempo, se nós olhamos aqui na distribuição do carbono no solo, nós também vemos basicamente quase uma sobreposição. Exatamente as mesmas áreas que têm uma invasão de acácia também são áreas que têm uma quantidade de carbono no solo muito baixa. Isto também até pode se extrapolar para a Europa toda. E então, por que não usar este composto para tentar contrariar este problema? Também temos aqui este valor que, pronto, muitos de vocês provavelmente conhecem, já é não assim tão novo, que o custo anual económico de invasões biológicas em 2019. Então, tentar diminuir este custo, acho que é um alvo, é uma coisa muito importante, um objetivo muito importante para cumprir. Então, o que é que nós pretendemos fazer aqui neste tipo de projeto? Nós queríamos, e isto é parte do projeto que já começou antes do projeto até, porque fez parte da minha tese de doutoramento, e basicamente o que é que nós queríamos fazer? Nós queríamos mudar o sistema atual, onde a pressão de invasores, neste caso da acácia, nas espécies nativas é altamente negativo, como todos vocês sabem. E também temos pressões da aquacultura nas espécies nativas. Claro, porque land use change, etc. E depois temos aqui estes dois. A parte da interação positiva é porque, claro, há sempre lixiviação do sistema agrícola que beneficia muito mais as espécies invasoras do que as espécies nativas. Normalmente, as espécies invasoras conseguem muito mais rapidamente apanhar os nutrientes que estão disponíveis e usar para crescimento. Qual é a ideia aqui? Se nós começamos a cortar as acácias e fazer composto, nós estamos a diminuir, obviamente, a pressão sobre as espécies nativas e, ao mesmo tempo, nós estamos a diminuir, obviamente, estamos a diminuir a quantidade da biomassa da acácia e estamos a usar esta biomassa em composto nos campos agrícolas que pode diminuir, ao longo do tempo, a lixiviação. Então, esta interação positiva da lixiviação para as acácias estava a diminuir também. E ao longo do tempo, isto é suposto depois mudar completamente e ser um impacto positivo na agricultura e um impacto mínimo para as espécies nativas. Isto aqui seria no sistema agrícola. Depois vou para sistemas florestais. Ahm, Isto é um trabalho que nos fizemos em 2019, publicamos em 2019, e usamos dois tipos de composto diferente.
Não interessa muito agora os detalhes, porque também usamos dois tipos de milho diferente, que também foi muito interessante. Podem ver aqui em baixo a publicação. E basicamente o que nós fizemos é, nós usamos como o solo normal urbano, e comparamos então o crescimento da planta total e da parte do grão, ok? Uh, em relação ao crescimento, quantas plantas estão a crescer com os vários tipos de composto. E temos em verde, então, um mix de composto municipal e composto de acácia, e em castanho só o Municipal Compost, o composto municipal, que é um composto um bocado mais rico. E como podem ver aqui, ao nível geral, vamos dizer, substituir uma parte do composto municipal com a acácia foi absolutamente viável e fez taxas de crescimento muito semelhantes, que já foram bons resultados. E há uma coisa aqui que não estou a mostrar aqui, mas não houve nenhuma semente que germinou, porque o processo de compostagem está a degradar todas as sementes muito rapidamente. Bom, neste projeto, o que nós fizemos então, o projeto do Reforest, que é a seguir, nós fizemos dois tipos de tratamento e eu hoje vou falar só sobre a parte de plantado, mas também deixamos uma parte dos alguns tolhões para a regeneração natural. Então, o que nós fizemos? Tivemos quatro tratamentos diferentes. Estamos a falar de ou só remoção da vegetação, ou fazer vale-cômaro, e sempre plantar, né? Ou, e vale-cômaro, obviamente, sempre em curva de nível, para diminuir a erosão, e depois fazer a mesma coisa, mas encher as valas com estilha ou com composto. A ideia aqui sendo que no composto, além da melhoria das condições microclimáticas, também vamos introduzir nutrientes que podem beneficiar a taxa de crescimento e a sobrevivência das plantas plantadas. Nós usamos 8 espécies diferentes. Isto foi de propósito, porque nós queríamos também mostrar, ponto um, nós queríamos testar, obviamente, este tipo de tratamento na máxima quantidade de espécies diferentes. E depois também, neste projeto, para nós foi muito importante usar espécies que têm algum uso qualquer, uma coisa qualquer que se pode usar economicamente. Então, estamos a falar aqui plantas grandes, como os eucaliptos, então árvores grandes, como o eucalipto, cipreste e pinheiro manso. Obviamente, o eucalipto e pinheiro mais para madeira. E o cipreste foi uma coisa que o ICNF nos deu, porque é uma das plantas que elas pretendem plantar em algumas áreas de Portugal para diminuir fogos que podem passar, porque eles podem apagar até os fogos, ou pelo menos diminuir a velocidade do incêndio. Depois, algumas espécies mais pequenas, que mas são muito usadas, a ferrobeira, madroeiro e sobreiro, especificamente madroeiro e sobreiro no sul de Portugal, muito usado para refestação. E depois também um outro extrato, que era alecrim e murta, para então criar uma verticalidade que pois podem ver aqui. Então a ideia, este projeto, né, foi começado há 3 anos, então obviamente não parece nada assim, mas a ideia é no final isto estar assim. Então estamos a falar de vários estratos diferentes, com espécies diferentes, mas todas elas podem dar alguma coisa, algum benefício económico. E obviamente também são todas plantas que supostamente são adaptadas para as condições climáticas no sítio. Nós temos dois sítios diferentes onde nós implementamos o projeto. Hoje eu vou falar só sobre lagos, mas tivemos um outro projeto, um outro parte do projeto agora em Admira, que como foi feito só o ano passado, ainda não há dados interessantes aqui para mostrar. E este em Lagos foi também o sítio onde passou o incêndio, então, em 2021, desculpa, em 2020, e depois nós, um ano a seguir, começamos a estabelecer o nosso campo experimental. E agora vou falar um bocado dos resultados do projeto. E uma das coisas que queria aqui realçar, este projeto, como estava a dizer já antes, é um projeto que era suposto ser muito prático. Então, uma das coisas que nós queríamos fazer é também mostrar que este tipo de ferramentas podem de facto ser utilizados. Uma das coisas que nós fizemos é, por exemplo, fazer nada à mão, exceto a plantação. Então, tudo o que nós fizemos neste projeto foram coisas que foram feitas com máquinas. Isto é para conseguir também fazer estimativas de custo ao nível de hectares, que também fazem sentido num contexto normal da utilização destas técnicas. Então, a primeira coisa que nos fizemos é então estimar estes custos
E depois também percebemos que para estimar bem estes custos, também precisamos de saber qual é a biomassa disponível, por exemplo, num sítio, então a biomassa da acácia, para fazer então uma análise de custo-benefício. E depois também perceber qual é a taxa de sobrevivência das espécies plantadas para ver, mais uma vez, ao nível de custo-benefício, se faz sentido fazer este tipo de investimento. Isto foi uma tese de mestrado que foi feita de uma aluna de Wageningen. E o que ela fez é basicamente, ela fez várias entrevistas com as pessoas envolvidas no projeto e então tentamos perceber quantas pessoas são necessários, qual é o custo de material e qual é o custo da plantação. Como foi sempre plantado, este custo de plantação ficou sempre igual. O que mudou foram coisas de materiais, ok? E o que aconteceu é, nós tínhamos aqui um, um budget final. E o que podem ver é, nós temos basicamente temos dois grupos. Um grupo é ou passar com a máquina, remover só a vegetação, ou remover a vegetação e fazer vale e cobre. E depois temos um outro grupo aqui, que é o grupo onde estamos a fazer vale e cobre, mas também estamos a incorporar biomassa. Uma coisa interessante aqui para ver é, estamos a falar mais ou menos de 1.500 euros de diferença por hectare entre pôr estilha de madeira só ou composto. Isto é importante porque depois, quando vamos ver a taxa de sobrevivência, é interessante comparar as taxas de sobrevivência, as diferenças, com a diferença aqui no preço que estamos a ver na implementação destas coisas. Então, o que nós fizemos para criar uma boa análise de custo-benefício, a primeira coisa que nós precisamos de saber é qual é a quantidade de biomassa e como conseguimos medi-la de uma forma rápida. Então, o que nós usamos foi uma drone, mas criamos basicamente um modelo de biomassa, e este modelo de biomassa é volumétrico. Então, vocês estão a ver aqui, por exemplo, isto é um DTM, um Digital Terrain Model, é um modelo digital de terreno, onde podem ver, por exemplo, isto aqui é na parte vermelha, foi o acacial. Temos aqui em azul uma parte mais baixa, que era um lago, e aqui em mais alto, por exemplo, isto é uma linha do eucalipto. Então conseguem ver bastante bem as diferenças em termos de altura das plantas. O que nós fizemos? Nós escolhemos vários quadrados e dentro destes quadrados, depois de passar com a drone, nós cortamos completamente tudo o que estava lá. Então imaginem tipo um quadrado e depois cortamos mesmo vertical, com todos os raminhos e tudo, como se fosse tipo um laser a cortar tudo o que está lá dentro e pesamos. E pesamos não só toda a biomassa, mas pesamos também a parte dos troncos, a parte dos ramos, ramos e folhas, etc. Para criar vários tipos de modelos de biomassa. Então, porque nós conseguimos, aqui conseguem ver, por exemplo, um daqueles quadrados. Isto aqui é basicamente um quadrado pequenino, aqui estamos a falar de 5 metros, 5 metros, deste modelo digital que eu mostrei aqui, ok? Isto é um modelo digital, mas aqui podemos também ver o mesmo modelo e conseguimos ver então as alturas e usando o GIS, nós conseguimos depois ver, então métodos de detecção remota, conseguimos ver aqui o volume que temos ao nível de acácias. Com isso, conseguimos criar um modelo simplificado que diz, ok, a biomassa total úmida que temos aqui desculpa, neste caso até a biomassa seca, são estes dois valores vezes o volume mais nada. E com isso conseguimos determinar a biomassa total. Se quisermos uma das outras variáveis, por exemplo, porque temos outro interesse, não o interesse económico, mas, por exemplo, mais ao nível de ciência, né? Tem mais modelos mais complexos que também estão nesta publicação, que depois nos ajudam, por exemplo, a também estimar várias outras partes da acácia, seja os troncos, folhagem e raminhos, folhada já caída e até a biomassa no solo, porque foram todas coisas que foram medidas, então conseguimos criar modelos mais ou menos exatos, obviamente, usando só o volume. Também uma coisa interessante que nós fizemos aqui é, então, não todas as pessoas têm drones, né? Então, uma das coisas que nós fizemos também é tentar determinar qual é a quantidade de amostras que uma pessoa tem de fazer por metro quadrado, por 100 metros quadrados, para ter uma boa estimativa do volume. Em vez de então ter um modelo digital super, ultra, uma solução muito, muito alta, também fazer simplesmente no campo, usando Google Maps para medir a área e depois simplesmente com uma fita métrica a altura.
medindo em vários sítios para ter uma boa estimativa do volume e para conseguir então estimar a quantidade de biomassa. Isto é importante porque, claro, há um custo de remoção da acácia, estilhaçamento e depois temos de empilhar a biomassa, temos de regar às vezes para o processo de compostagem estar a acontecer. Então, estes são todos custos que têm de ser calculados antes, porque se alguém quer depois implementar este projeto, tem de perceber se faz sentido ou não fazer este tipo de investimento e qual é a quantidade de biomassa disponível. Bom, e agora já vamos à parte final, que são as taxas de sobrevivência. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui os quatro tratamentos que tinha falado antes, onde nós temos, então, um tratamento que chamamos máquina, onde nós só remoção da vegetação. Depois também temos o dos valicômaros, que é aqui um cinzento e uns quadrados. E depois temos aqui com questilha de madeira ou com composte de acácia. Uma coisa que conseguem ver logo a seguir, logo a seguir vão ver que há diferenças maiores dependendo da espécie, mas aqui para todas as espécies em conjunto, o que conseguimos ver claramente é a taxa de sobrevivência, eh, já no primeiro e também aqui no segundo ano, é o dobro quando nós estamos a encher as valas com biomassa do que se não estamos a fazer isto. Ok? Não há diferenças significativas entre fazer vala cômaro ou não. Claro, há outros benefícios, como uma diminuição da erosão, etc., mas para a plantação não houve grandes diferenças. Mas temos o dobro da sobrevivência nos tratamentos que levaram a biomassa. Mas se depois olharmos as espécies que nos interessam de facto mais, que são espécies nativas, que normalmente estão usadas, lembram-se no mapa que esta sítio, estamos a falar então perto de Algesur, então é uma zona extremamente seca, também que tem muito vento, então as espécies mais usadas lá para reflotação normalmente são de facto medronheiro e sobreiro. E o que se vê claramente é, ok, por exemplo, é interessante que o sobreiro parece que não haver diferenças aqui, entre os dois tratamentos com biomassa, mas, por exemplo, uma coisa interessante aqui, conseguem ver claramente, já há uma diferença muito, muito grande entre o composto, e os outros tratamentos quando estamos a falar do medronheiro. Então, aparentemente, o medronheiro consegue beneficiar, dos nutrientes que vêm do composto, da biomassa da acácia. Além disso, também fomos ver um bocadinho os coníferos, por exemplo, aqui nativo, e também aqui a cipreste como uma espécie exótica, e de facto vê-se um padrão muito semelhante. E uma coisa que é clara é que se vão ver aqui o eixo Y, é que as taxas de sobrevivência do pinheiro de facto são muito altas à partida, ok? Já assim, sem fazer nada. Atenção que estes talhões não foram regadas nem nada, foram plantadas e depois deixamos tudo naturalmente andar. Então estamos a falar de taxas de sobrevivência de quase 40%, sem fazer nada, só remoção da vegetação, e depois 10% mais logo quando fazemos vale-cômaro, então parece haver aqui um benefício, mas depois aquilo aumenta drasticamente para 70% quando estamos a encher as valas com estilha e mais ainda até entre 80% e 90% quando estamos a falar de composto de acácia. E no Cipreste temos aqui um padrão relativamente semelhante. Agora, por que estou aqui a falar das taxas de sobrevivência com este detalhe? Porque é importante perceber que se nós estamos a plantar, e vocês lembram-se dos valores iniciais que eu estava a mostrar, para, por exemplo, a diferença entre fazer composto da acácia versus sostilha, foi uma diferença de 1.500 euros por hectare. Mas aqui, se nós estamos a falar, por exemplo, dos ciprestes, e estamos a falar de uma quase o dobro da taxa de sobrevivência, então aí já, por exemplo, vale muito a pena fazer isso, né? Porque, claro, para uma pessoa que está a implementar isto no seu terreno, estes valores são muito importantes para perceber. Para concluir, então, uma das coisas que aqui não mostrei, porque realmente nós fizemos experiências a enterrar sacos com sementes de acácia dentro dos pilhas de composto, e o que queríamos fazer é uma série ao longo de tempo para tentar perceber quanto tempo demora para degradar as sementes, mas depois de 2 semanas todas as sementes já estavam degradadas. Então não consigo mostrar aqui nada porque, de facto,
2 semanas são aparentemente suficiente para degradar todas as sementes. Então é seguro para usar. Se obviamente as coisas estão feitas como devem ser, né? É um bom composto, claro, mas isto aplica a qualquer tipo de composto. Um composto tem de ser bem moderado para ser usado. E nunca encontramos nenhuma acácia em todos os hectares onde estamos a fazer esta experiência. Pronto, os custos para fazer só a estilha de, por exemplo, outras espécies, ou, por exemplo, só os troncos da acácia versus fazer o composto são semelhantes, não são assim tão diferentes, então pode fazer mesmo sentido fazer o composto. E as taxas de sobrevivência claramente mostram-nos que faz sentido fazer este esforço extra na utilização da biomassa da acácia. E pronto, com isso, isto são os parceiros aqui e estou aberto a perguntas. Muitíssimo obrigada, Florian. Ahm, Foi muito interessante. Não foi uma grande surpresa, porque eu tinha a felicidade de já conhecer uma parte do trabalho, mas gostei muito. E já temos aqui algumas perguntas. Portanto, vamos tentar aqui orientar a divisão. Se alguém quiser pedir a palavra para colocar a pergunta oralmente, peço que ponha a mãozinha como costumamos fazer, está bem? Então temos aqui uma primeira pergunta da Cristina Moraes, que não assistiu ao início da sessão, mas eu acho que o Florian não explicou, portanto a pergunta é interessante na mesma. Não sei se foram vocês que acompanharam esta parte ou se foi algum parceiro. A Cristina faz várias perguntas sobre o próprio processo de compostagem da acácia longifólia, ou seja, quanto tempo é que demorou, como é que era a composição da mistura, se era só acácia ou se tinham outras espécies para depois fazer o composto final, que partes das acácias é que utilizaram, se foi só ramos ou só folhas ou as várias partes, se a planta estava em flor ou se estava em fruto, ou seja, se tiver algum controle nessa parte. E depois, quais são os custos que esta compostagem teve e se eles foram tidos em conta, com certeza, nos vossos valores. Então, boa pergunta. Eu não entrei aqui em detalhe porque, pronto, isto é uma coisa que mais quase biotecnológica, vamos dizer, e tem uns publicações muito interessantes do Miguel Brito sobre isso. Ele está a trabalhar agora no Norte, já não me lembro bem, qual é a escola. E ele foi a primeira pessoa, e acho que vocês também Sim, trabalharam com ele, né? Eu não sei quem, mas que Elizabeth, eu não me lembro, ou é ele, eu já ou alguém trabalhei de com ele vocês. também, sim. E Sim, ele é do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, está em Porto. exato, exato. E pronto, basicamente, ele foi a primeira pessoa a fazer este tipo de composto e ele fez várias publicações já sobre estas perguntas, né? E pronto, neste caso, o que nós queríamos fazer era uma coisa muito simples, uma coisa que pode ser replicável em qualquer tipo de situação. Então, obviamente, houve algumas ideias no sentido que, claro, as várias partes da acácia poderiam ser usadas para várias coisas. Por exemplo, uma das coisas interessantes aqui, por isso também criamos este modelo de biomassa que também funciona para só os troncos e só ramos e folhas, porque é óbvio que os ramos e folhas são interessantes para fazer compostagem, porque são mais ricos em azoto, versus os troncos, que os troncos são mais interessantes, por exemplo, para estilhaçar, para, por exemplo, a criação de energia, né? Por exemplo, para queimar ou outras coisas deste género. Já agora, por exemplo, é conhecido que as acácias, tipo os ramos, e as folhas, como são filódios, no caso da acácia longifólia, não funcionam muito bem para queimar, então para a produção de energia não são muito úteis, então faz todo sentido, por exemplo, fazer a compostagem com elas. No caso em particular aqui, o que nós fizemos foi estilhaçar tudo, então troncos, ramos, folhas, tudo. E fizemos então grandes pilhas com uma dimensão de mais ou menos 100 metros cúbicos, que depois foram viradas 2 vezes, porque uma das coisas importantes aqui é óbvio que se nós estamos a fazer uma pilha de compostagem, a parte de fora, a superfície, é a parte que vai secando, então esta parte pode ter ainda sementes viáveis. Então é muito importante quando estamos a fazer compostagem é virar o composto pelo menos uma vez, ou duas. Neste caso nós fizemos 2 vezes, mas
pronto, é uma das coisas que tem de ser mesmo considerados. Mas em qualquer tipo de compostagem normal, isto é o que se faz. Então, normalmente, claro, tem de haver um controlo, pelo menos, da umidade da pilha, e a pilha tem de ser virada pelo menos uma ou duas vezes, senão também não há homogeneização do composto final. Pronto, do resto não foi rocket science, não fizemos grande coisa, basicamente deixamos degradar mais ou menos meio ano e depois implementamos no campo. Mas nós não fizemos mais nada ao nível de. Pronto, fizemos alguns testes para tentar perceber qual é a razão CN que estamos a falar. E pronto. Agora estou aqui um bocado. Tenho aqui perguntas Berta, fazes tu a a próxima ou queres que eu aparecer. faça? A Cristina fez uma pergunta complementar, acho que foi quando começou a ouvir falar, não sei. E eu, por acaso, também tinha pensado nisto quando te vi mostrar os resultados, que é, tu escolheste para apresentar as taxas de sobrevivência, mas provavelmente também mediram o crescimento das próprias plantas. Eu não mostrei isto porque, pondo a correlação é extremamente alta. As plantas que sobreviveram são as plantas que cresceram mais, obviamente. E depois há outra coisa que é, nós estamos a falar de 2 anos. Então, ao nível de taxa de crescimento, para uma refestação, o que é mais importante ao início é a taxa de sobrevivência. Porque numa refestação normal nestas zonas áridas, nós estamos a falar de uma taxa de mortalidade de 90 a 95%. Então, a coisa mais importante para já, no início, é tentar que as plantas sobrevivem os primeiros anos, até conseguem tipo, ter raízes suficientemente profundas para crescer. A seguir, obviamente, vai haver efeitos. Cá está, vocês todos sabem como funcionam os projetos da FCT, temos 3 anos e depois aquilo para. Nestes tipos de projeto seria importante ter 10, né? Para conseguir ver exatamente isso. Eu tenho algumas taxas de crescimento que são muito interessantes, até estava a pensar em mostrar, só que depois, pronto, como eu não sabia quão interessados as pessoas estão nesta parte, mas, por exemplo, o alecrim, se nós vemos o primeiro ano, a taxa de crescimento foram centímetros, alguns, ou até milímetros. Aconteceu basicamente nada no primeiro ano. Eu até acho, quando eu cheguei no primeiro ano, achava que eles iam todos morrer, porque tinham 15 centímetros, toda a vegetação à volta, né? Estavam já, as estevas estavam enormes. Eu pensei, ok, isto nunca vai sobreviver. O ano a seguir, eu não, nos primeiros momentos não encontrei os alecrins porque estava à procura no sítio errado. De repente percebi-me que elas já têm 40 centímetros. Elas explodiram. Foi incrível. Então, a taxa de crescimento também não é linear, é uma coisa que vale a pena começar a olhar agora, nos próximos anos, porque claramente o primeiro ano, ou os primeiros anos, depende da espécie, acontece muito pouco. Uma outra coisa que não mostrei aqui, que também se calhar de vosso interesse, é, por exemplo, claro, são as várias espécies. Por exemplo, eucaliptos era demasiado árido. Nenhuma dos eucaliptos sobreviveu quase, e os poucos que sobreviveram só sobreviveram no tratamento com composto. Todas as outras morreram. Então, pronto, também é difícil às vezes também, obviamente, depois mostrar estes tipos de dados, porque, claro, dos outros tratamentos não há aqui teste estatístico que eu posso fazer, porque todos os outros tratamentos já não têm plantas. Pronto, Olha, mas basicamente é vocês isso. não vão conseguir dar continuidade ao projeto? Nós usamos o Fight Desert para dar continuidade este ano, e pronto, a nossa ideia é assim, tentar continuar. Este ano, se calhar, vamos organizar dinheiro de um sítio qualquer, mas como estava a indicar antes, eu neste momento nem sequer tenho uma bolsa de investigação para fazer isto, então vamos ver. Este ano ainda vamos assegurar, depois vamos ver. Mas a ideia, claro, é tentar continuar a olhar especificamente as taxas de crescimento, porque ao nível de sobrevivência eu tenho quase certeza que aquilo vai estabilizar agora. Ok, obrigada. Olha, estou aqui alguns comentários, a pessoas a dizer que é fantásticas em 2 semanas as sementes se degradarem e nós, quando eu trabalhei com o Miguel também aconteceu isso, as sementes não duravam muito tempo nas pilhas de compostagem, ainda bem, porque senão seria muito arriscado. Claro. A Maria Cândida Pires é um comentário mais, não sei se ela quer que tu dês uma resposta, mas ela diz que os troncos, em vez de se queimarem, podiam ser microecossistemas interessantes para pequenos insetos e outros animais. Mas é fora do contexto que vocês estão a trabalhar, não é? Sim, é assim, vocês sabem que são muito ricos em taninos, então não é assim o tipo de madeira, acho que
mais indicado para algumas, mas eu não sei nada sobre insectos, então não faço ideia. O que posso dizer é, ao nível da degradação, o que acontece com este composto é também uma coisa, este tipo de composto, nós, quando falamos de composto, falamos sobre isso como se fosse uma coisa só, mas compostos são muito diferentes. O composto municipal começa com valores de razão CN de 25 e acaba muito mais baixo, estamos a falar de 10, 12, 15, ok? E são compostos que queimam as plantas, ok? São compostos que podemos usar para adubar a terra, para corretivo de solo. Este tipo de compostos que estamos a falar aqui são mais substratos. É basicamente o que vocês compram quando vão ao supermercado comprar o solo, né, que é cheio de turfa e tal, que dá para plantar mesmo dentro. A planta pode-se plantar dentro do composto porque a taxa, tipo, da razão CN do produto final é à volta de 30, 35. Então, basicamente, estamos a falar mesmo de uma coisa que não vai queimando as plantas e tem nutrientes, mas tem de ser ao longo do tempo disponibilizados, por exemplo, os fungos ou Uhum. coisas assim do género. Mais devagar. Ok. Olha, e o Fernando de Souza pergunta se não existe o perigo de autoignição na criação do composto. Eu creio que não, mas diz Pronto, mais este disto. pode, eu sempre achei que isto é uma coisa, é uma urban legend, mas de facto acontece, mas acontece só em situações extremamente raras, quando estamos a falar de compostos, por exemplo, que têm partículas muito finas, que já a partir com este tipo de composto, green-based compost, porque aquilo estilha, né? São coisas relativamente grandes que depois não conseguem ser levantados, porque vocês sabem, por exemplo, também há explosões em fábricas de trigo, assim, né? Fábricas quando estão a moer, né? O que acontece é que a poeira vai para cima e a frição é suficiente para para a autoignição. Pronto, mas isto normalmente com composto é muito raro acontecer. Pode acontecer, mas tem de ser coisas, pá, mesmo situações muito particulares e nestes casos em particular eu mesmo não acredito porque a partir de, né, um composto para ficar quente tem de ser, tem de ter umidade, né? Então a partida é, é um paradoxo, né? Porque isto pode só acontecer se a matéria toda vai para cima e há uma ignição em cima da pilha, mas a pilha per se, no momento em que ficar seco, já não tem calor nenhum. Uhum. Ok, obrigada, Florino. E temos aqui mais perguntas. Nós vamos passar aqui uma da Maria Cândida Pires. Ahm, não sei se ela se está a referir ou não à acácia longifólia ou se está a falar de outra acácia, mas ela diz que hoje descascaram uma acácia muito grande, com mais de 25 anos. Pergunta se foi a melhor solução ou não, depende da espécie da acácia, não é? E depois pergunta quanto tempo vai demorar a findar-se e o que é que podem fazer com essa biomassa quando ela morrer. Será que depois de seca, após o descasque, poderá ser interessante para, por exemplo, para a compostagem? Claro, eu acho que a parte de se isto é a melhor solução ou não, vocês é que sabem melhor responder isto do que eu, de Depende muito da certeza. espécie da acácia, Maria Cândida. Eh, Pronto, ao nível da biomassa, eu acho que sim, sempre. Então, como vocês estavam a dizer ao início, eu estou muito interessado também em engenharia ecológica e permacultura e coisas afins. E é absolutamente, e também o comentário anterior, é absolutamente crucial quando estamos a falar de sistemas mais ou menos, menos perturbados, vamos dizer, não, tipo no sistema agrícola, claro, temos de estilhaçar e incorporar no solo, mas no sistema, por exemplo, natural ou semi-natural, deixar o tronco lá é perfeito, claro, é um habitat perfeito para milhares de criaturas, para os fungos, para os insectos e para tudo, então acho que é sempre interessante. Acho que aí sempre aquela retiniscência a dizer, pois isto pode ser venenoso, é aleropático, eu pessoalmente, mas pronto, se calhar aqui eu não quero começar aqui uma mega discussão. Eu pessoalmente acho que as acácias normalmente são muito competitivos e isto acho que é o ponto principal de eles ganharem, entre aspas, a competição em ecossistemas. Muito mais isso do que a alveolopatia. Eu acho que especificamente quando elas estão mortas, eu não estou a ver um grande problema de usar este tipo de biomassa em ecossistemas, até ecossistemas nativas. Uhum. Vou só dar Claro, uma sempre resposta. Acácia Sementes. Sim. Desculpa. Vou só responder à Maria Cândida Pires. Se a acácia que ela está a falar é a acácia longifólia, eu acho que descascar não é a melhor solução, porque é uma espécie que rebenta pouco. Se for uma mimosa ou uma austrália, uma das acácias que rebenta muito,
foi a melhor solução, sim, Maria Cândida. Posso, Pode, não Elizabeth? estou a ouvir, mas sim, sim, Não, não posso ligar a câmara, te peço desculpa, mas não posso. Mas posso intervir se me der licença. Posso? força. Muito bem, antes de mais, muito boa noite a todos, agradeço a oportunidade de intervir. Sim, estou a falar de uma acácia longifólia, sim, um exemplar com mais de 25 anos, que eu provavelmente não conseguiria abraçar. É assim, sei que é uma espécie invasora, mas foi assim um bocadinho pena de descascá-la. O que é que vamos fazer agora àquele material todo? O tronco deixar, eu já percebi pelo Florian, mas em termos de folhas, ramos, destruímos, Quando eles caírem trituramos, todos, podem usar para biomassa para pôr no solo. exatamente, enterrar, não é? Mas Sim, enterrar, tenham muito cuidado, enterrar. porque se ela tinha 25 anos, Sim, por baixo sim, dela vai estar um banco de um grande leque, fenetes pois, de muito, raízes, muito numeroso, e se sim, mexerem, eles germinam no instante. germinam novamente. Ok, ok, ok. Uma coisa que posso Tire dizer neste. fotografias e mande-nos. Tenho fotografias, porque nós ainda não acabamos, mas do exemplar em si ou do trabalho em si? De tudo. De tudo, ok. Se for uma acácia de 25 anos, eu quero vê-la. Muito bem, muito bem, muito bem. Posso mandar, sem dúvida, sem Obrigada. dúvida. Mando para o mail Sim, sim, Já agora peço desculpa. Ok, sim, senhor, muito bem. Há uma coisa Sim, que se calhar até é interessante sim, também, neste contexto em sim, particular, é uma coisa que nós sim, fizemos também. Eu não mostrei aqui agora porque pá, era uma coisa muito técnica. Nós também sim, fizemos composto com, então, normalmente, especificamente a caça de folha, a madeira dos ramos é muito suave, é fácil de triturar, até pode ser um triturador sim. barato que consegue triturar aquilo. O que se pode fazer é, Uhum. por exemplo, compostar isto com estas folhas secas e até com toda a camada. Isto é uma coisa que nós fizemos. Então, nós fizemos uma pilha de composto com 10% da folhada que incorporava tudo aquilo, todas as sementes e tudo. E o composto ficou basicamente igual. E as sementes também morreram. Então é muito interessante esta opção também, quando se tem, né, as folhas embaixo da acácia e para não rebentarem todas, é tirar a biomassa, empilhar junto com alguma biomassa nova, porque senão a razão ser pronto, não vai ser suficiente para iniciar o processo de composição, mas depois nesta pilha, se ela aquece, ela vai também matar todas as sementes. É uma coisa muito laborosa, mas de facto depois não há sementes mais. Só que Eu basta agradeço, obrigada. Acha importante separar as sementes, Florian? Separar? Não, Não, se a não. pilha é suficientemente grande e tem biomassa nova, então se a pilha aquece, né, se tem Sim, sim, sim. se o Entendi. processo de compostagem mesmo arranca, as sementes vão degradar. Até porque não é só uma inactivação por causa do calor, né? Isto é uma coisa que acontece, né? Porque as sementes, como são pirofíticos, eles abrem, depois o rebento vai fora, mas não tem nada para crescer e depois tem os fungos Uhum. todos que comem o rebento. Mas também o que nós também conseguimos perceber é que até as sementes que estavam fora, então o que estava a dizer, né, na superfície, onde nós tivemos Sim, mais dúvidas, os fungos que estão lá no meio, eles crescem para fora e eles mesmo atacam, eles comem as sementes todas. É mesmo impressionante. muito Nós bem. tínhamos lá uma pessoa da microbiologia e eles tentaram isolar, estavam lá não sei quantos fungos diferentes a comer, claro, porque as sementes são ricos em nutrientes, então os fungos vão lá, atacam e matam isto tudo, porque não tem terra para crescer. Uhum. Então aquilo é perfeito para a degradação de sementes. Ok. Vou passar Ótimo, aqui para uma pergunta de obrigada. outra pessoa. Temos uma pergunta da Liliana Duarte, que pergunta da experiência que vocês têm, se têm noção se a estilha e depois a criação das pilhas para compostagem nesta acácia, é uma prática comum dos prestadores de serviços que fazem os cortes do acacial? Ou seja, será que eles os acumulam e mais ou menos intencionalmente acabam de fazer estas pilhas que facilitam a compostagem? Depende, porque normalmente uma das coisas mais caras, então quem fornece este tipo de serviços normalmente sempre tem estilhaçadores também, porque eles têm de transportar a biomassa para outros sítios. Infelizmente, muitas vezes eles vão a aterros ou cenas ou sítios assim e não vão, por exemplo, não vão ser compostados. Isto é um problema, mas é uma coisa que, pronto, é mais, eu diria mais cultural, porque, por exemplo, acho que no norte da Europa é muito comum este tipo de biomassa ser Compostagem. compostado.
Agora, no caso, tipo, neste caso em particular, eu acho que se, por exemplo, uma pessoa tem um terreno e está a pagar já o serviço, a parte mais cara são as pessoas a cortar as acácias, não é estilhaçamento. Vai custar extra e muitas pessoas depois não querem ter este custo, mas de facto faz toda a diferença, porque uma vez aquilo está estilhaçado e fresco, né? Porque aqui houve questões também da umidade e é para usar biomassa seca ou úmida, é muito boa quando diretamente, ainda úmida, fazer a pilha, porque assim aquilo aquece imediatamente e é muito menos problemático. E depois, claro, a outra coisa para perceber é, normalmente, uma pilha de compostagem perde mais ou menos 50% da biomassa ao longo do processo da compostagem. Então estamos a falar de uma pilha muito mais pequena depois, muito menos biomassa que está ali no campo, a atrapalhar. Então, sim, faz todo esse sentido e normalmente quem presta este tipo de serviços sempre tem estilhaçadores. A Cristina Moraes, ela já a perguntar se a compostagem foi realizada apenas com a acácia longifólia ou se tinham outras acácias, creio eu, e se estava seca ou verde. Estás a dizer que era melhor que se ela fosse logo quando está verde, mas a que vocês utilizaram estava verde ainda? Sim, sim, tudo. Tudo como estava. É que eu, cá está. A ideia aqui foi sempre fazer a cena, a coisa mais simples possível. Porque, cá está, nós tínhamos várias ideias, mas cá está, é o que estou a dizer. Tipo, depois, se nós temos, imagina, as pessoas não vão pagar alguém a meticulosamente cortar ramos e folhas de um tronco, porque o tronco, ao nível de valor económico, não justifica este tipo de trabalho. Então, para nós foi sempre importante dizer, ok, olha, vamos fazer uma coisa que as pessoas realmente vão fazer, que é tenho aqui 1 hectare de acácias, cortam-me estas acácias, vão Sim. estilhaçar isto tudo, fazem uma pilha. Pronto, isto é uma coisa Uhum. fácil de fazer e os prestadores de serviço também não têm problema com isso porque é uma coisa simples para explicar aos trabalhadores no campo. Agora, no momento em que estamos a falar de situações mais complexas, tipo, não sei, pôr o material em duas pilhas diferentes ou uma coisa assim, isto já vai dar asneira. Uhum. Não, e isso é importante porque depois na prática, não é? Para a ciência passar para a parte prática, de facto há que haver esse cuidado da simplificação. Depois o Filipe Alves tem aqui uma pergunta que eu não tenho a certeza se percebi bem. Ele pergunta quais os principais benefícios que se identificam para as plantas resultantes da utilização da estilha ou do composto e que contribuem para a sua viabilidade. Será que determinaram exatamente o que era? Era a umidade ou era a parte orgânica ou era... É isso. Então, estamos aqui, por exemplo, neste momento, estamos a ver exatamente estas coisas, por isso estava a dizer, estamos a trabalhar agora na publicação, porque numa publicação não queremos mostrar só o efeito positivo, também queremos tentar encontrar uma explicação porque aqui está a acontecer. O que podemos dizer para já é há diferenças, ainda não tão grandes, mas porque é difícil de medir isto ao longo do ano, porque estamos a falar de situações, microsites, né? Então, tipo, são sítios muito peculiares, porque é dentro da vala, não é em todo o terreno, é só sítios em particular onde temos mais umidade, mas de facto, há mais umidade no solo onde a vala está coberta com biomassa, que é, pronto, é expectável, mas é interessante porque se vocês vão ver o setup experimental, vocês pensam, ok, mas isto é relativamente claro, né? Mas de facto não há quase nenhuma publicação sobre isso. Há muito pouco trabalho sobre isso, que é ainda mais, nós ficamos mesmo espantados que há tão pouco trabalho sobre este tipo de Eu intervenções. acho que tem muito a ver com o fantástico know-how que existe de quem está no terreno e que faz essas coisas, mas que não passa. Não é? Da mesma maneira que a parte da ciência custa a chegar à parte prática de quem está no Hum. terreno e quem implementa, a parte toda do know-how de quem está no terreno também custa muito a chegar à parte científica e a ficar disponível da maneira que os cientistas lhe acedem. E é uma coisa que definitivamente temos que trabalhar muito mais juntos, das diferentes áreas. Ok, Concordo. eu acho que não sei se perdemos alguma pergunta, Beta, mas parece-me que estão todas, não estão? Se alguém se identificar como aqui alguma coisa perdida, façam um favor, senão estamos a A chegar ao Cristina está a dizer que há a questão da legislação que a acácia longifolia é invasora. Mas a acácia longifolia, vocês não estão a utilizar a acácia para produção, nem para, não sei o que é que ela quer dizer, a comercialização do composto.
não é propágulo viável, portanto não há problema nenhum, em princípio. Né? Quando, a Interessante. definição da legislação, quando o nosso decreto-lei, quando nas definições define o que é uma espécie invasora, coloca lá sempre os propágulos viáveis. Se vocês conseguiram garantir que o que é resultado não é propágulo viável, em princípio não haverá problema. É interessante porque também esta foi uma pergunta que foi colocada no meu doutoramento. Não sei se lembras, mas foi interessante e a minha resposta foi igual, foi composto em produto Estéril. final. Não, e também é um produto, ninguém vai, por exemplo, plantar acácias para fazer composto. Composto, né, é um produto que não, ao nível de custo-benefício, só faz sentido se, por exemplo, foi aplicado nesta situação que estavas a mostrar aqui agora. Se os benefícios no campo, por exemplo, num campo agrícola ou na refestação, são tão grandes que se justifica também fazer o composto. Senão, ninguém vai fazer. Sim. Ninguém, fico aqui bem claro, disclaimer, ninguém vai semear nem plantar acácias nenhumas para fazer composto, ok? Isso não é permitido por lei. E também economicamente não faz nenhum sentido. E Ninguém vai economicamente fazer. provavelmente também não faz sentido nenhum. Não. Ok, eu acho que limpamos as perguntas todas. Foi super interessante. Eu acho que podemos aproximar-nos aqui da reta final da nossa sessão. Estamos na hora, nós costumamos gostar de ficar por aqui. Muitíssimo obrigada, Florian. E antes de terminarmos, eu acho que vamos voltar a pôr os nossos links, portanto, não se esqueçam todos, nós ainda nos encontramos antes da semana sobre espécies invasoras de Portugal e Espanha, um, porque ainda vai haver a sessão de abril, mas estão desde já todos convidados para a próxima sessão, Florian, tu também, que será na terceira quarta-feira do mês de abril. E agora, de repente, não me lembro com quem é que é. Com a Mas eu acho SPEA. A SPEA. é com a Cepeia, sim. Portanto, venham ouvir falar de aves exóticas e invasoras, um, e planeiem, pensem, registem as vossas atividades. Florian, estás convidado a fazer também qualquer coisa, se ainda não pensaste, pensa agora. Para a Ok. Semana sobre Espécies Invasoras, estão desde já todos convidados, estão todos intimados a participar, podem participar nas atividades que vão sendo organizadas, ou convido-vos mesmo, gostava mesmo de ver. Qualquer um de vocês pode organizar uma atividade, pode ser uma coisa muito tranquila, pode ser um passeio com os amigos, portanto não é preciso ser nenhuma entidade a assumir para mapear invasoras e as pôr no mapa. Pode ser uma atividade de controle de invasoras num sítio qualquer que consigam estabelecer, pode ser o que quiserem. O que importa é passar palavra sobre esta questão, esta ameaça das espécies invasoras. Contamos com a vossa participação, mas entretanto ainda nos encontramos em abril. E não sei se as minhas colegas em VECO querem dizer alguma coisa, senão ficamos por Estava a aqui. pôr aqui vários dos links para quem tiver interesse em ver as sessões que já passaram e que estão gravadas. Elas estão todas disponíveis no YouTube da SPECO e eu coloquei o link ali acima. E se quiserem juntar à rede Inveco, também coloquei o link direto, apesar de ele estar a partir na site da Inveco. São muito bem-vindos. A ideia é criar rede e que todos possamos partilhar informação uns com os outros.